A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 e diante, que diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te, vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi no caminho, viu um etíope eunuco e alto funcionário de Cadência, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quê? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção. Porque eu vejo um texto que fala de uma pessoa que tinha fome de conhecer a Deus, que tinha sede de conhecer a Deus. Essa pessoa era aquele eunuco, cujo Deus coloca Filipe no caminho dele para ajudar a conhecê-lo, ajudar a saber a respeito da Escritura e conhecer Jesus, o Senhor e Salvador. Detalhe é que aquele homem, mesmo sem entender absolutamente nada do que estava escrito ali, ele lia, ele tentava entender, mas a fome, a sede era tão grande que mesmo sem entender, ele não parava de ler. Até encontrar Filipe no caminho dele para ajudar a elucidar aquele texto para ele. Aquele homem era um alto oficial da rainha. Era um homem que tinha grandes responsabilidades. Mas nenhuma responsabilidade que ele tinha era maior
do que o desejo que ele tinha de conhecer a Deus. Mesmo com muitas responsabilidades, ele não deixava Deus de lado por causa dessas responsabilidades. Ele tentava conciliar tudo. Ele tentava fazer tudo de maneira conciliada. E com aquela fome, com aquela sede de conhecer a Deus, de ter compromisso com Deus, de ter intimidade com Deus, de saber quem é esse Deus Todo-Poderoso. Aquele homem lia o profeta Isaías porque ele queria saber mais da palavra de Deus, ele queria saber mais das escrituras sagradas, justamente pela fome que ele tinha de conhecer a Deus. Ele tinha fome e sede de conhecer as escrituras, de saber o que as escrituras estavam falando, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus e conhecer a Deus. O grande problema hoje é que as pessoas estão em busca dos seus milagres, das suas bênçãos, das suas vitórias, mas não tem fome de Deus, não tem desejo por Deus, não tem anseio por Deus, não tem desejo de conhecer a Deus. As pessoas estão sempre buscando a Deus pelaquilo que Deus pode dar e não pelaquilo que Deus é, porque elas só se interessam em buscar a Deus para que Deus dê vitória a elas nos seus dilemas, nos seus problemas pessoais, e não buscam a Deus com o desejo de conhecê-lo, com o desejo de ser íntimo dele, com o desejo de se aproximar dele, mas fazem de Deus apenas aquele que pode dar a eles o alento para o sofrimento deles. Deus não quer ser o alento para o seu sofrimento. Deus quer ser o seu amor maior. Deus quer ser o seu maior desejo. Deus quer ser o seu maior anseio. Deus quer ser o seu próprio prazer. Deus quer ser aquele que você mais deseja, aquele que você mais anseia. Deus quer que você o deseje tanto, que você anseie tanto por Ele, que você ame Ele acima de todas as coisas, ao ponto de você não abrir nada, a ponto de você não abrir mão de absolutamente nada que é de Deus para a sua vida. Então Deus quer que você busque Ele em primeiro lugar, porque você o ama de tamanho amor, que Ele é o teu amor maior. Que você busque Ele pelaquilo que Ele é de fato. Que você busque Ele porque você quer Ele mais do que tudo na vida. Porque você quer Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Deus quer que você busque Ele porque você ama tanto Ele, porque você deseja tanto Ele, porque você quer tanto Ele, que você é capaz de abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, em prol dos desejos de Deus, da vontade de Deus para a tua vida. Deus não quer que você vá a Ele apenas porque você vai lá buscar a bênção. Deus não quer isso. Deus não quer um relacionamento de interesse pessoais e não Ele como seu principal interesse. Deus quer um relacionamento que você vá à presença dEle, porque independente dEle te abençoar com alguma coisa, você o ama, você o deseja e você não abre mão dEle, Ele é prioridade na tua vida. Hoje, nós estamos vendo igrejas inchadas de pessoas que querem ir na igreja para buscar a bênção. Está precisando de um carro, está precisando de uma porta aberta, está precisando de uma casa, de uma vitória. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. Meu amado irmão, você tem que ir na igreja porque você ama Deus, porque você deseja Deus, porque Ele é o teu amor maior. Se esse for o teu objetivo de ir à casa de Deus, buscar a Deus independente de qualquer coisa, aí Ele será o teu pastor e nada te faltará. Aí Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória, porque Ele é a tua prioridade. Ele é o teu maior amor. Ele é o teu desejo. Ele é o teu maior desejo. Ele é tudo para você e nada tem valor sem Ele na tua vida. Agora, se você vai à igreja
apenas para ser abençoado. Você jamais vai desfrutar de uma presença plena de Deus na tua vida. Você jamais vai ver Deus trazer sobre a sua vida uma glória tão grande, uma unção tão grande, um poder tão grande, uma presença tão extraordinária. Você jamais vai desfrutar disso. Porque o teu desejo de buscar a Deus não é a presença dele, mas o que ele pode te dar, o que ele pode te oferecer. Muitas pessoas não crescem, são eternos meninos espirituais, porque tem anos de igreja, mas anos indo apenas para buscar a bênção, e não com o desejo de conhecer a Deus de fato, não com o desejo de ter intimidade com Deus, não com o desejo de abrir mão de tudo, se preciso for, em prol da vontade de Deus na vida deles. E muitas pessoas que só vão na igreja dizendo assim, eu vou lá hoje, eu vou buscar a minha bênção. Você está indo com o objetivo errado. Você não tem que buscar bênção nenhuma, você tem que buscar a Deus. E se você buscar a Deus com o seu coração totalmente voltado para Deus, Ele será o teu pastor e nada te faltará. Ele vai te abençoar, porque o teu objetivo de buscá-lo não é o que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele é. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse homem, ele não colocava nada na frente de Deus, ele não colocava o cargo dele na frente de Deus, ele não colocava tudo que ele possuía na frente de Deus, ele colocava Deus em primeiro lugar, e a Bíblia diz aqui, olha o que diz o texto, a Bíblia diz aqui, levantou-se e foi no caminho, viu o etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Aquele homem cheio de responsabilidades, aquele homem cheio, com cargo altíssimo, aquele homem foi a Jerusalém para adorar. O objetivo dele de ir a Jerusalém foi adorar a Deus. Ele não foi lá buscar de Deus mais alguma coisa para a vida dele. Ele foi lá para adorar. O que está faltando hoje são verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. O que está faltando hoje são pessoas que se achegam à presença de Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade. O que tem hoje são caçadores de bênçãos. O que tem hoje são pessoas extremamente interesseiras que só sabem buscar a Deus pelo que Deus pode dar e não pelo que Deus é. E Deus quer estar a procurar por adoradores, por verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Que hoje, se você tem essa mentalidade de ir à igreja para buscar a bênção, que hoje você possa tirar essa mentalidade da tua cabeça. E que você possa entender que Deus quer verdadeiros adoradores. Que você possa buscar a Deus para adorar Ele em espírito e em verdade. Para que Ele veja que você tem Ele como seu amor maior, como a prioridade na sua vida. E quando Deus enxergar isso em você, você não vai precisar correr atrás de bênção nenhuma. A bênção do Senhor que vai vir até você. Porque a Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, as bênçãos de Deus o alcançarão. Então, em nome do Senhor Jesus, quer ser abençoado por Deus de fato, entenda. Não busque a Deus pelas bênçãos, busque a Deus pelo que Ele é. Busque a Deus porque Ele é o teu amor maior. Busque a Deus porque você quer Ele mais do que tudo nessa vida. Que independente dEle te abençoar, você quer Ele mais do que tudo na tua vida. Se você buscar Deus assim, com essa vontade, com esse desejo, se você ir à presença de Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade, não pelo aquilo que Ele pode te dar, mas pelo aquilo que Ele é, pode ter certeza, a bênção de Deus vai chegar na tua vida. A bênção de Deus que traz a prosperidade e a bênção de Deus que não traz consigo dores e que vai levar toda a dor e sofrimento da tua vida embora, porque você está buscando a Deus pelo aquilo que Ele é e não pelo aquilo que Ele pode te dar. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Hoje Deus quer levantar verdadeiros adoradores.
Pessoas que não buscam a Deus pelaquilo que Ele pode dar, mas pelaquilo que Ele é. Pessoas que querem um relacionamento com Deus, pessoas que querem um compromisso com Deus, pessoas que querem estar na presença de Deus porque amam a Deus, porque Deus é a sua prioridade, porque Deus é tudo na sua vida, porque Ele quer Deus mais do que tudo na sua vida. É isso que Deus quer. Então, em nome do Senhor Jesus, se levante hoje como verdadeiro adorador. Tira toda a mentalidade errada que foi incutida na sua cabeça e no seu coração por pessoas que não pregaram o verdadeiro evangelho para você, que fizeram você buscar a Deus para ter uma vida melhor e não buscar a Deus pelaquilo que Ele é, e não buscar a Deus porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor, porque Ele é Pai, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o nosso amor maior e a nossa prioridade. Então hoje, tire da sua cabeça, eu vou buscar Deus para buscar a minha bênção, não. Eu vou buscar Deus porque Ele é o meu Pai Celestial, porque eu amo Ele mais do que tudo na minha vida, e se Ele fizer na minha vida, Ele é Deus, e se não fizer, vai continuar sendo Deus, eu vou continuar buscando Ele, tendo Ele como prioridade na minha vida. Porque se esse for o teu pensamento, pode ter certeza, Ele será o teu pastor e nada te faltará. Ele vai abençoar a tua vida, vai suprir tuas necessidades e glória. A bênção do Senhor vai chegar na tua vida, porque você não está buscando a Ele pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele pode te dar. Você está buscando a Deus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Então, esse homem foi a Jerusalém para adorar. Que você seja hoje um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e verdade, e não um caçador de bênçãos, mas alguém que vai à presença de Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade, buscando a Deus pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele pode te dar. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos aprender algumas lições tremendas e poderosas que eu quero colocar aqui para você. A primeira é que Deus mandou Filipe ir para uma região deserta. Ele não questionou, mas simplesmente foi. Filipe não questionou a Deus, Senhor, por que eu vou para aquela região que está deserta? Ele simplesmente levantou e foi, ele simplesmente obedeceu. Porque a vontade de Deus não é para questionar. A vontade de Deus não se questiona. A vontade de Deus se obedece. A vontade de Deus não é para a gente questionar. A gente tem que obedecer, mesmo que a gente não entenda ela agora. É como aquilo que Jesus falou para Pedro. O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Mesmo que eu não entenda a vontade de Deus nesse momento, eu não posso questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem que ser questionada. A vontade de Deus tem que ser obedecida, tem que ser acatada. Não questione a vontade de Deus. Olha o que diz. Só é usado por Deus aquele que não questiona a missão, mas simplesmente faz o que Deus manda. Pois tem gente que só quer ser usado por Deus se for para fazer funções de destaque. E isso é inadmissível para Deus. Tem gente que só quer ser usado por Deus se for para pregar para uma multidão, se for para louvar para uma multidão, porque se não for assim, não serve para ele. Então você não serve para Deus. Se Deus quer hoje te colocar na porta da igreja, apertando a mão das pessoas, dizendo a paz do Senhor, se é isso que Deus tem para você hoje, faça. Não questiona, faça. Agora tem gente que não quer isso. Tem gente que só quer o púlpito. Tem gente que só quer aparecer. E se você quer aparecer, você está tentando ofuscar a Deus. Se você está tentando ofuscar a Deus, você não serve para Deus. Porque quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Deus. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Então, dá glória a Deus naquilo que Ele mandou você fazer hoje. Não questiona o que Deus mandou você fazer hoje, agora. Ah, Senhor, eu quero cantar para uma multidão, eu quero pregar para uma multidão. Deus mandou você ficar na porta da igreja apertando a mão das pessoas dizendo a paz do Senhor. Dá glória a Deus por isso.
Dá glória a Deus por isso. Não queira mais do que o que Deus quer para a sua vida. E se você crê que Deus tem um chamado na sua vida, de você pregar amanhã depois para uma multidão, deixa Deus fazer no tempo dele, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus nunca vai te colocar numa função antes de você estar preparado para exercer a função. Davi não se tornou rei de uma noite para o dia. Ou o processo doloroso que foi o processo de Davi até chegar ao reinado. Então, em nome do Senhor Jesus, espera o tempo de Deus e dá glória a Deus para o que Deus tem para a tua vida hoje. Porque se você for hoje fiel naquilo que Deus tem para a tua vida, amanhã vai acontecer aquilo que Deus revelou para você que tem para você. Mas se hoje Deus quer que você fique na porta da igreja, apertando a mão das pessoas e dando a paz do Senhor, isso não é demérito para ninguém, isso não é menor do que qualquer outra função dentro da igreja. Todos são iguais diante de Deus. Quem está na frente de uma multidão pregando não é melhor do que aquele que está na porta da igreja dando a paz do Senhor. Sabe por quê? Porque a salvação não é por meritocracia, a salvação é por graça. Porque se a gente for ter o que a gente merece, todos nós estávamos condenados, queimando no lago de fogo e enxofre. Se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, ninguém estaria hoje aqui. Então, se você está na porta da igreja dando a paz do Senhor, dá glória a Deus pelo que Deus tem para a tua vida hoje. Porque você não é menor do que aquele que está pregando para uma multidão. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Tudo na vida do homem e da mulher é bondade e graça e misericórdia de Deus. Porque se não fosse isso, todos nós estaríamos condenados, queimando no lago de fogo e enxofre nessa hora. Então, é inadmissível para Deus que você só queira fazer aquilo que você acha que é para a sua vida. Aquilo que você acha que é mérito. Nada é por mérito, tudo é por bondade e graça de Deus. Eu estou anos na igreja, já era para o pastor ter me consagrado, já era para ter me colocado em tal função. Não! Espera o tempo de Deus, porque se Deus tem promessa, ninguém vai reter o que é de Deus para a tua vida. O que você tem que ficar é no lugar da obediência, esperando o tempo de Deus. E jamais tomando atitudes precipitadas. Que amanhã você vai sofrer o caos por ter se precipitado. Então é inadmissível para Deus que pessoas só sejam usadas por Ele naquilo que desejam. Se você quer ser usado por Deus de fato, de verdade, faça o que Deus mandou você fazer agora. E se amanhã Deus tem algo maior para a tua vida, Ele vai te preparar para aquele algo maior. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Então deixa Deus te usar, porque Deus tem para a tua vida agora. Segunda grande lição que aprendemos com esse texto é que Deus manda Filipe ajudar e evangelizar um eunuco, alto oficial que estava lendo um trecho do livro de Isaías, sem entender. Deus sempre levanta alguém para ajudar aquele que deseja conhecê-lo. Deus sempre levanta alguém para ajudar aquele que deseja conhecê-lo. Se você de fato quer conhecer a Deus, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Se você de fato quer ter intimidade com Deus, se você de fato quer ter comunhão com Deus, se você de fato quer crescer na graça e no conhecimento de Deus, se você de fato quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se você quer ter intimidade com Deus, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para estender a mão para você e te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho porque Deus é contigo. E você não está sozinho porque Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se você de fato quer conhecer a Deus e ter compromisso e intimidade com Deus, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te estender a mão, para te discipular. Eu me lembro que no início da minha caminhada, eu ainda
novo convertido, novo na fé, mas com um coração extremamente desejoso de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus. Eu fiz parte de um grupo de teatro, numa igreja, aonde Deus levantou um jovem lá, que coordenou esse grupo. E esse jovem, a gente olhava para ele, a gente via tanto amor e desejo por Deus que aquilo inspirava a gente. E ele levava a gente para o quarto e todo mundo de mãos dadas, orando, e passava-se 1, 2, 3, 4, 5 horas, ninguém via o tempo passar. A gente ali só em oração, orando. Quando a gente ia ver, já era tarde da noite, todo mundo orando. E de repente a gente olhava para o chão estava molhado e era suor e lágrimas, nossa. Deus levantou esse jovem para me ajudar. Deus levantou esse jovem para falar: Leandro, você tem que buscar a Deus pelo aquilo que Ele é e não pelo aquilo que Ele pode te dar. E eu me lembro que esse jovem influenciou toda uma geração de jovens que estava ali. E a gente buscava a Deus porque a gente era desejoso de encontrar a Deus e ter compromisso com Ele. Eu me lembro que eu contava os dias e as horas de ir à casa de Deus. Hoje é dia de culto, o meu coração se alegrava, eu vou na casa de Deus, eu ia buscar a Deus. Hoje é dia da reunião do teatro, eu sabia que a reunião do teatro era mais oração do que teatro. Era mais busca de Deus do que teatro. Embora a gente ensaiasse fazia a obra através dos ensaios teatrais, através das apresentações teatrais, mas a gente muito mais orava, muito mais buscava, e aquilo fortalecia a gente quando a gente ensaiava, ia fazer a obra, ia fazer as apresentações teatrais, era um derramar de Deus, era algo assim tão tremendo e tão poderoso que a gente ficava assim abismado com o que Deus fazia. Era justamente aqueles momentos anteriores de oração, de busca, de intercessão, de clamor intenso, que enchia a nossa vida do fogo de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. E quando a gente ia se apresentar para fazer as reuniões teatrais, o poder de Deus descia, pessoas se convertiam, a glória de Deus se manifestava. Então, Deus quer que você busque Ele pelo que Ele pode, pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. E Deus vai levantar pessoas para te ajudar a conhecê-lo, se você de fato e de verdade quer conhecer a Deus. Se você deseja conhecer a Deus, Deus vai levantar pessoas para te ajudar a conhecê-lo. Se hoje você, com o coração desejoso em conhecer a Deus, em ter compromisso com Deus, em ter intimidade com Deus, em ter uma vida intensa na presença de Deus, você está se sentindo só, vai para o joelho agora e fala: Senhor, me faz sentir fortemente a tua presença, porque eu quero te conhecer cada vez mais. E levanta, Senhor, levanta pessoas para me ajudar, Senhor, a me levar cada vez mais perto de ti. Me livra, Senhor, dos falsos, dos hipócritas. Me livra, Senhor, meu Deus e meu Pai, daqueles que são levantados por Satanás para me levar para longe da tua presença, e não para me levar para perto de ti. Me livra de todos aqueles que são usados por Satanás. Tira da minha vida, tira do meu caminho toda pedra de tropeço. Todos aqueles que são usados pelo diabo para me levar para longe de ti. E traz para a minha vida, Senhor, traz para a minha vida aqueles que vão me ajudar a te conhecer, que vão me ajudar a cada vez mais estar perto de ti, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Faça essa oração hoje, se você deseja conhecer a Deus, porque Deus vai levantar pessoas para te ajudar a conhecê-lo, a crescer na graça e no conhecimento dele, a ser cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Terceira grande lição que eu quero falar aqui, algo que Deus tocou no meu coração lendo esse texto, é que se você tem conhecido a Deus, deixa Deus te usar para fazer outras pessoas a conhecê-lo. É não negar a tua chamada.
É não negar teu ministério. É fazer o que Deus tem para a tua vida hoje. Porque se hoje você fizer o que Deus tem para a tua vida hoje, você vai ajudar a levar muitas pessoas para Cristo. Porque elas vão ver em você o próprio Cristo, a presença de Deus. Elas vão ver que as tuas palavras conduzem com as tuas atitudes. Elas vão ver em você o caráter de Cristo. E isso vai tocar no coração das pessoas para que elas se aproximem de Deus. Se Deus colocar discípulos na tua vida, deixa Deus te usar para discipular essas pessoas. Deixa Deus te usar para fazer com que essas pessoas conheçam a Deus e cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Deixa Deus te usar. Assim como Deus levantou pessoas no passado para fazer você conhecê-lo, deixa Deus te usar de maneira tremenda e poderosa para fazer outras pessoas conhecer a Deus, fazendo o que Deus tem para a tua vida hoje. Porque elas vão ver em você caráter de Cristo, presença de Deus, palavras que condizem com a tua vida. E se Deus colocar discípulos para você discipular, faça como outros fizeram na tua vida. Ajude essas pessoas a conhecer a Deus, levando ensinamentos da palavra, levando ensinamentos do evangelho a essas pessoas e principalmente fazendo com que elas vejam em você o evangelho que você prega, o evangelho que você anuncia, o evangelho que você ensina. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Filipe foi usado por Deus para que aquele homem, cheio do desejo de conhecer a Deus, conhecesse o Cristo Todo-Poderoso que mudou a vida dele. E que fez com que ele, quando visse um lugar com água, falasse assim: que impede de eu ser batizado? Me batiza. Eu quero esse Cristo Todo-Poderoso. Quando a gente é usado por Deus para anunciar Jesus, para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho às pessoas, as pessoas querem cada vez mais conhecer esse Deus e estar na presença dele. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. Deixa eu falar algo para você hoje. O grande desejo de Deus é que a gente seja embaixador dele nessa terra. Sabe o que é embaixador? É representante. Que a gente represente Cristo nessa terra. É que as pessoas possam ver Cristo em nós. É que as pessoas possam ver as palavras de Cristo em nós. É que as pessoas possam ver o caráter de Cristo em nós, as condutas de Cristo em nós. Então deixa Deus te usar para ser um embaixador dele nessa terra, para levar às pessoas o Cristo Todo-Poderoso, o Cristo que confronta o homem nos seus delitos e pecados, o Cristo que liberta o homem do domínio do pecado, da condenação do pecado e que salva o pecador. Deixa Deus te usar para levar esse Cristo Todo-Poderoso, o Cristo que Filipe anunciou aquele homem, aquele etíope, aquele eunuco desejoso de conhecer a Deus e que quando entendeu o Evangelho, entendeu as palavras, entendeu o texto de Isaías e viu aquela água, ele falou: que impede de eu ser batizado, me batiza, porque eu quero esse Deus, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus na minha vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar para levar esse Cristo Todo-Poderoso àqueles que estão perecendo, indo para a condenação eterna. Eu quero aqui ler com você o texto que diz assim: regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar
da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aquele homem desejoso pede para que Filipe entre no carro, para que o ensinasse a escritura. E Filipe anuncia esse Jesus Todo-Poderoso. Indo eles caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe pregou o evangelho para o eunuco, e o entendimento dele foi tão grande, porque ele viu em Filipe o próprio Cristo. O entendimento dele foi tão grande do evangelho, que ele quis ser batizado e falou para Filipe: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós vivemos o evangelho de fato e de verdade, quando nós pregamos o evangelho e as pessoas veem o evangelho em nós, a nossa pregação é tão clara, a nossa pregação é tão clara e cristalina, que as pessoas entendem o evangelho. Entendem o evangelho de fato e de verdade, quando nós vivemos o evangelho de fato e de verdade. Quando as pessoas veem o evangelho na nossa vida, quando a gente prega, as pessoas têm um total entendimento do evangelho. E é isso que vai acontecer na tua vida. Se hoje você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, que é ser usado por Deus para levar almas para Cristo. Se hoje você disser para Deus: Senhor, que as pessoas possam ver em mim o evangelho que eu prego, o evangelho que eu anuncio, pode ter certeza, quando você pregar o evangelho, quando você anunciar o evangelho, o entendimento dessas pessoas vai ser tão claro a respeito do evangelho, vai ser tão claro a respeito do evangelho, sabe por quê? Porque elas vão ver em você o evangelho que você prega, o evangelho que você anuncia. E elas vão querer esse Cristo todo-poderoso e entender que esse Cristo liberta o homem da condenação do pecado, do domínio do pecado, e que faz o homem uma nova criatura. As pessoas vão ter entendimento tão claro que, conhecendo Jesus através da sua vida, que Jesus de fato é o Filho de Deus, que Jesus de fato é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vão entregar a vida a esse Deus para viver para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele, porque vão ver em você o evangelho que você prega, o evangelho que você anuncia, quando você de fato vive o evangelho na sua vida. Então, mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E ele não viu mais o eunuco. E ele não viu. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o viu mais o eunuco. Mas jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco não viu mais Filipe, mas jubiloso continuou o seu caminho. Sabe por quê? Porque quando de fato você prega o evangelho, quando o evangelho de fato é anunciado, e a pessoa entende o evangelho, crê no evangelho, o evangelho cria raízes nessa pessoa, ao ponto que ela não fica codependente de ninguém para continuar a sua caminhada. Mas ela, de fato, segue o seu caminho, anunciando o evangelho também a outras pessoas e pregando o evangelho também a outras pessoas. Porque eu creio, irmãos, que esse homem saiu tão jubiloso por ter conhecido Jesus, que ele saiu
pelo caminho também anunciando esse Jesus a outras pessoas. E olha o que acontece com Filipe. Filipe se achou em Azoto, logo depois que é arrebatado, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Meu amado irmão, a mensagem que nós temos que anunciar, e não parar de anunciar, e ter essa mensagem no coração o tempo todo, sem parar de vivê-la e sem parar de anunciá-la, é o evangelho de Cristo. Quantas pessoas estão parando de viver o evangelho? Quantas pessoas estão parando de anunciar o evangelho? Quantas pessoas estão largando a sua chamada, estão largando o seu ministério porque se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram com vidas. Quem morreu por você foi Jesus. O homem pode te decepcionar, os homens podem te decepcionar, mas Cristo jamais te decepciona. Então não pare de buscar esse Deus Todo-Poderoso e não pare de viver o Evangelho e não pare de anunciar o Evangelho às pessoas, porque a mensagem do Evangelho tem que ser todos os dias vivida e anunciada através das nossas vidas. Não pare de anunciar o Evangelho, não pare de pregar o Evangelho, não pare de levar Cristo às pessoas. Deixa Deus te usar todos os dias. E para que Deus te use poderosamente, tremendamente, gloriosamente, majestosamente, para a glória dele, todos os dias, você tem que viver esse evangelho, renunciando à tua carne, renunciando os prazeres da tua carne, renunciando à tua vontade, em prol de fazer a vontade de Deus e pregar o evangelho, anunciando que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida e vida em abundância, para que as pessoas possam enxergar o evangelho em você, você tem que viver. Para que as pessoas possam se converter, você tem que viver o evangelho para que elas enxerguem o evangelho em você, e você tem que anunciar o evangelho às pessoas. Então não pare de viver o evangelho, não pare de anunciar o evangelho. Os homens vão te decepcionar, os homens vão fazer coisas terríveis, mas não pare por causa de homens, não pare por causa de problemas, não pare por causa de nada. Continua vivendo o evangelho, continua lendo o evangelho, continua procurando conhecer cada vez mais o evangelho, continua botando o evangelho em prática na sua vida, continue pregando e anunciando, e anunciando, e anunciando o evangelho, porque essa é a nossa missão e nós não podemos parar de conhecer o evangelho, não podemos parar de viver o evangelho e não podemos parar de maneira alguma de anunciar o evangelho. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Deus precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus precisa de homens e mulheres que creem no evangelho, que vivam o evangelho. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar com força. Deixa Deus te usar com força. Deixa Deus te usar com força. Conheça todos os dias o evangelho. Não pare de ler, não pare de meditar no evangelho todos os dias. Viva o evangelho todos os dias, colocando o evangelho em prática, e anuncie essa mensagem todos os dias. Pregue a tempo e fora de tempo. Deixa Deus te usar para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho seja anunciado, para que almas se convertam e almas possam alcançar o reino de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Que eles possam deixar o Senhor usá-los de maneira tremenda, gloriosa e poderosa na face dessa terra. Que o teu nome seja glorificado através da vida deles.
e o teu evangelho seja anunciado com verdade através da vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Eu quero nesse momento também, meu amado irmão, pedir a você que deseja confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e depois que ouviu essa mensagem, deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, você que está afastado do Evangelho, está afastado de Jesus e quer regressar ao caminho, quer regressar a Cristo, quer voltar para Jesus, faça essa oração de confissão agora também. Eu vou orar, enquanto eu estiver orando, você vai estar repetindo a oração, e quando eu falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, amém? Então feche seus olhos agora, curva a tua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima e faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que sou miserável, que sou pecador. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida e perdoa, Jesus, todos os meus pecados, todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Senhor, eu quero abençoar cada vida que fez essa oração de confissão, essa pessoa, Senhor, que fez pela primeira vez, essa pessoa que está afastada de Ti, que voltou hoje para os Teus caminhos, voltou hoje, ó Pai, para Ti. Eu quero abençoar cada pessoa agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te pedir, Senhor, que o Senhor firme eles cada vez mais em Ti, e que eles possam cada dia crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de ação de graças para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou iniciar esse período lendo aqui o Salmo 32, do versículo 8 em diante. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Antes da gente iniciar esse pequeno período de louvor de hoje, eu quero deixar aqui com vocês uma palavra para meditação. Primeiro, instruir-te-ei, buscar a direção do Senhor, ouvir a direção do Senhor e obedecer. Segundo, a boca. A boca, a palavra fala que a língua, né, ela é um membro tão pequeno, lá em Tiago fala, né, mas ele incendeia, né, uma floresta inteira, né, se for mal utilizado, né. Então, fechar a boca mesmo, sabe? Guardar, como a gente fala no coral, né, boquinha que usa, né, fechar a boca, não falar, sabe? Entregar nas mãos do Senhor e só falar realmente quando o Senhor mandar falar. E guardar a nossa língua do mal, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Guardai-vos, né? Porque os dias são maus, mas enquanto a gente estiver com a mente firmada no Senhor, o Senhor nos manterá firmes. Enquanto nós estivermos com a mente no Senhor, o Senhor nos conduzirá em triunfo. Então, manter a mente no Senhor, firmados no Senhor, boquinha fechada, deixar que o Senhor faça a justiça dele, deixar que o Senhor faça a obra dele e viver em gratidão, agradecendo por tudo, porque quanto mais a gente agradece, mais o Senhor nos abençoa, mais o Senhor acrescenta, mais o Senhor libera o que ele realmente tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tá? Então nós vamos para esse período de louvor, né? E aí, né, fala, né? Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então vamos cantar agora alegremente, né? O louvor Deus eterno, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia.
Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus eterno, início, meio e fim. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a nossa finalidade, tu és o nosso objetivo. Tu és tudo, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Glorificamos o teu santo nome. Reina sobre nós, tu és o nosso rei. Reina sobre nossos pensamentos, reina sobre os nossos sentimentos. Senhor, levamos cativos à obediência de Cristo Jesus todos os pensamentos, todos os sentimentos, levamos cativos e repreendemos agora toda a altivez que se levanta contra a tua palavra, meu Pai. E em nome de Jesus, declaramos que somente a ti seja dada a honra, a glória e o louvor, e em ti nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Obrigada, Pai, pela tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a ti, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, você que tem um pedido de oração, essa é a hora, esse é o momento. Nós vamos agora levantar o clamor da vitória. Eu vou clamar pela tua vida, eu vou orar pela tua vida. E no momento que eu estiver clamando, no momento que eu estiver orando, você também vai clamando, você também vai orando a Deus aí. E eu vou estar orando a Deus pela tua vitória. Você que está pedindo a Deus, né, que abra uma porta de emprego, porque você que está orando a Deus para que seja curado. Eu não sei qual é o teu problema, a tua luta, a tua dificuldade, mas você que está buscando a Deus pelo aquilo que Ele é de fato, de verdade, e está precisando de um milagre, eu tenho certeza que Deus vai te dar um milagre, eu tenho certeza que você que precisa de uma vitória, Deus vai te dar uma vitória quando você está focado em Deus e não nas bênçãos. Então, nesse momento, por bondade e misericórdia de Deus, eu vou clamar pela tua vitória, eu vou clamar pela tua vida, eu vou orar para que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, vamos clamar pela vitória.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, dizemos que a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, tem realizado em nossas vidas, e já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, delitos, iniquidades, pensamentos, atos ou palavras, Senhor, que erramos, que pecamos, Senhor, nos perdoa. Nesse momento, meu Pai, eu quero clamar, eu quero orar por essa vida, meu Pai, que está desesperada. Essa vida, Senhor, que sofre de depressão, que sofre de síndrome do pânico, crise de ansiedade. Meu Pai, liberta essa pessoa nessa hora, meu Pai, disso tudo. Dê ela paz e refrigério na alma, dê ela a tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Pai amado, essa pessoa que está com alguma enfermidade, seja na cabeça, seja nos olhos, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na garganta, seja nos pulmões, nos rins, na bexiga, Senhor, no ovário, nas trompas de Falópio, meu Pai, no sangue, nas veias, nas artérias, na pele, Pai, no coração, Senhor, aonde existiu uma enfermidade física, que o Senhor possa libertar essa pessoa agora, que o Senhor possa curar essa pessoa nessa hora. Receba a tua cura agora, receba o teu milagre nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre portas de emprego para aquele que está desempregado, dá promoção, Senhor, meu Deus, meu Pai, para aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, há tanto tempo no seu emprego, sem ser promovidos, sem o salário aumentar, que o Senhor possa abrir as oportunidades para que essa pessoa cresça, Senhor, no trabalho dela, para que ela seja promovida, para que o salário dela aumente, para que ela tenha uma vida de melhor qualidade, meu Pai. Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus bendito e santo, também, Senhor, restaura casamentos que estão, ó Pai, destruídos, restaura famílias que estão destruídas. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesse momento também, Senhor, eu te peço, meu Pai, por aqueles que estão com uma causa na justiça há anos, essa causa nunca sai. Essa causa, Senhor, meu Deus, o meu Pai está sempre, Senhor, Deus amado, engavetada. Desengaveta, Senhor, meu Deus, o meu Pai, desarquiva, Senhor, essa causa. Faz o juiz deferir a favor desse que está sofrendo justiça há tantos anos, meu Pai. Há tantos anos essa pessoa está, ó Pai, sofrendo injustiça. Desarquiva essa causa. Faz o juiz, ó Pai, deferir em favor dessa pessoa que está tantos anos, meu Pai, sofrendo justiça, e que em breve, Senhor, ela dê o testemunho dela, ela conte o testemunho dela, que aquilo que estava arquivado foi desarquivado, que o juiz deferiu a favor dela, que a causa saiu, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, na vida dessas pessoas que estão há tanto tempo sofrendo, ó Pai, com esses processos arquivados, meu Pai, sem a causa delas saírem e elas sofrendo injustiça há tantos anos. Que o seu nome seja glorificado nisso, meu Pai. Que a causa possa ser desarquivada, que o juiz possa deferir a favor dessas pessoas que estão sendo injustiçadas e que elas possam em breve estar contando o testemunho delas, do que o Senhor fez na vida delas, de como essa causa saiu, de como elas foram abençoadas por ti. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero repreender também, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir vidas, destruir famílias, casamentos, ministérios, meu Pai, empresas, meu Pai. Deus amado, que caia todo o mal por terra agora, em nome de Jesus. Deus amado, Deus todo-poderoso, Deus bendito e santo, dá vitória, meu Pai, dá vitória a esse que sofre, dá vitória a esse, Deus amado, Deus todo-poderoso, que está na tua presença, mas está sofrendo, dá vitória a essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus todo-poderoso, eu abençoo cada uma dessas pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, eu quero te pedir que você venha compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, que você venha divulgar o canal Igreja Evangelho e Salvação para muitas pessoas, que você possa compartilhar esse vídeo com muitas e muitas pessoas, que você venha divulgar esse canal com muitas pessoas, que você venha se inscrever no canal, que você venha dar seu joinha aí no vídeo, que você venha fazer um comentário, que é muito importante o teu comentário, e que você venha ativar os sininhos para receber
todas as notificações, porque fazendo assim, a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas estão interessadas pelo conteúdo do canal e vai distribuir os vídeos do canal e vai divulgar o canal para muito mais pessoas. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso muito da sua ajuda. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação precisamos muito que você nos ajude a divulgar os vídeos do canal, a divulgar o canal para muitas vidas, a se inscrever no canal, a dar o seu joinha, ativar o sininho e fazer seu comentário nos vídeos e compartilhar os vídeos com o máximo de pessoas que você pode. Se você fizer uma análise do canal, você vai ver que a gente só prega o Evangelho. O nosso interesse aqui não é pregar palavras afáveis, não é pregar palavras amáveis. O nosso interesse aqui é pregar o Evangelho de Cristo que confronta o homem nos seus delitos e pecados. Se você ama a causa do Evangelho como eu amo a causa do Evangelho, se você está engajado nessa causa como eu estou engajado, nos ajude a divulgar os vídeos do canal e o canal com muitas pessoas. Nós vamos orar agora, terminando este culto, né? Agradecendo a Deus por este culto, e depois eu vou empreitar a bênção apostólica sobre a tua vida. Amém? Feche seus olhos agora e receba essa oração. Senhor, neste momento, meu Pai, nós entramos mais uma vez na tua presença em oração, dizendo que a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, pelo culto, te agradecemos pela palavra, pelo louvor, te agradecemos, ó Pai, pelas orações, te agradecemos por tudo que o Senhor fez, ó Pai, neste lugar. Quão doce foi, ó Pai, a tua presença nesse lugar, quão poderosa foi a tua presença nesse lugar. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, te agradecemos pelo culto, te agradecemos por tudo, com os nossos corações extremamente agradecidos, e assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica da parte de Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas, até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.